O cheiro de café fresco e canela invadiu o quarto, misturado com o aroma de panquecas recém-feitas. Era sábado, e a cozinha estava tomada por um silêncio incomum. Alice, normalmente a alma da festa, estava parada perto da janela, observando a chuva cair sobre a cidade. O silêncio era mais pesado do que a atmosfera carregada pelas nuvens. Na noite anterior, ela havia sido impulsiva, ferindo profundamente o amor de sua vida, Pedro. As palavras, como flechas envenenadas, ainda ecoavam em sua mente, e o remorso a corroía por dentro. Pedro, normalmente um homem de poucas palavras, estava sentado à mesa, com o olhar fixo na xícara de café, sem tocar na bebida. O cheiro de panquecas parecia não chegar até ele, tão distante estava em seus pensamentos. Alice respirou fundo, a garganta seca. Era hora de enfrentar as consequências de suas ações. Ela se aproximou da mesa, o coração batendo forte no peito. Pedro, eu preciso te dizer algo. Sua voz saiu em um fio tênue, quase inaudível. Ele ergueu os olhos, o olhar frio e distante. O que é, Alice? Eu sei que errei. Falei coisas horríveis e não tenho desculpas para o meu comportamento. Eu te amo, Pedro, mais do que qualquer coisa no mundo, e a última coisa que eu queria era te machucar. As palavras saíram em um torrento, carregadas de arrependimento. Ela se aproximou, a mão estendida em direção a ele. Por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu imploro, me dê outra chance. Pedro a encarou por um longo momento, a dor em seus olhos tão profunda quanto o oceano. Finalmente ele suspirou, a voz rouca. Alice, você me machucou muito, mas eu também te amo. E eu preciso de tempo para processar tudo isso. Alice assentiu, compreendendo a necessidade dele. Ela não esperava que ele a perdoasse imediatamente. Mas a sinceridade em suas palavras, a dor em seu olhar, lhe deram esperança. Eu vou esperar o tempo que você precisar, Pedro. Mas prometo que vou lutar por você, por nós. Eu vou provar que você pode confiar em mim. Ele se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Eu preciso de um tempo sozinho, Alice, mas obrigado por suas palavras. Ele saiu da cozinha, deixando Alice sozinha com o cheiro de café e panquecas e com o peso de sua culpa. Ela sabia que a jornada para reconquistar a confiança de Pedro seria longa e difícil, mas ela estava disposta a lutar por ele, por seu amor. Afinal, o amor verdadeiro perdoa, e ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para recomeçar. Fim da história. Espero que tenham gostado. Vou contar outra. Em uma cidade isolada no interior do Rio de Janeiro, cercada por densas florestas e morros, vive um menino chamado Miguel. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável, mas nesta cidade, onde histórias de assombrações eram comuns, sua curiosidade muitas vezes o colocava em perigo. Miguel tinha um companheiro leal, um cachorro vira-lata chamado Zeca. Juntos, eles exploravam os arredores sombrios da cidade, mas uma noite, uma presença maligna começou a assombrar os moradores. Rumores sinistros se espalharam como fogo selvagem sobre um lobisomem que assolava a cidade. Diziam que nas noites de lua cheia, uma criatura meio homem, meio lobo, aterrorizava os habitantes, deixando um rastro de sangue e medo. Apesar dos avisos dos adultos, Miguel não conseguia resistir à tentação de desvendar o mistério. Ele ansiava por aventura. E Zeca, por mais que tremesse de medo, jamais abandonaria seu amigo. Certo dia, durante uma caminhada sombria pela floresta, Miguel e Zeca avistaram uma figura escura entre as árvores. Uma presença arrepiante, cujos olhos brilhavam como brasas. Curioso e ao mesmo tempo aterrorizado, Miguel decidiu seguir a criatura, Zeca rosnando baixinho ao seu lado. A trilha os levou até uma clareira onde a lua cheia
brilhava intensamente, iluminando uma cena de horror. Ali, Miguel e Zeca viram a figura se transformar em um imponente lobisomem. Uma visão terrível que fez o sangue de Miguel gelar nas veias. O menino tentou fugir, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. O lobisomem se aproximou lentamente, seus olhos amarelos fixos em Miguel. Zeca, tremendo de pavor, se encolheu ao lado de seu dono. Miguel sentiu o hálito quente do lobisomem em seu rosto quando, para sua surpresa, a criatura não o atacou. Em vez disso, começou a falar com uma voz rouca e cheia de dor. Ele se apresentou como João, um homem amaldiçoado há séculos por uma bruxa das trevas. Desde então, vagava como um lobisomem, assombrado por sua própria natureza. Miguel, ainda trêmulo, começou a conversar com João. Descobriu que por trás da terrível aparência havia uma alma solitária e atormentada. O lobisomem contou histórias de sua maldição, de como ele se tornou uma criatura das sombras. Com o passar do tempo, Miguel e João desenvolveram uma conexão estranha, uma amizade improvável nascida entre o terror e a compaixão. Miguel visitava João regularmente, levando-lhe comida e conversa. Zeca, apesar de ainda temeroso, aprendeu a tolerar a presença do estranho amigo. Miguel percebeu que João não era uma ameaça, mas sim uma vítima da escuridão que assolava a cidade. Ele convenceu os moradores a deixarem de temer o lobisomem, mas nem todos estavam dispostos a ouvir, determinados a ajudar seu amigo João a se livrar da maldição que o assombrava. Miguel decidiu buscar uma maneira de quebrar o feitiço da bruxa das trevas. Ele passou noites sem dormir, pesquisando em livros antigos na biblioteca da cidade, conversando com os mais velhos e até mesmo procurando informações em lugares sombrios onde não deveria ir. Finalmente, encontrou uma pista sobre como quebrar a maldição. De acordo com as antigas lendas locais, a única maneira de quebrar uma maldição de lobisomem era encontrar e destruir o objeto que a bruxa havia usado para lançar o feitiço. Mas encontrar esse objeto seria uma tarefa perigosa e desafiadora. Miguel, acompanhado por Zeca, começou sua busca. Eles exploraram cavernas escuras, enfrentaram criaturas sobrenaturais e até mesmo penetraram na Floresta Proibida, onde diziam que a bruxa das trevas residia. Após muitas aventuras e sustos, Miguel encontrou a caverna onde a bruxa havia morado. Lá dentro, entre pilhas de poeira e teias de aranha, ele descobriu um antigo livro de feitiços. Dentro dele, havia uma página manchada e desgastada, que descrevia o ritual usado para lançar a maldição de lobisomem. Determinado a encontrar o objeto da maldição, Miguel continuou sua busca. Eventualmente, ele encontrou um medalhão de prata escondido sob um monte de escombros na caverna. Era o objeto que a bruxa das trevas usara para lançar o feitiço sobre João. Com o medalhão em mãos, Miguel retornou à cidade. Ele pediu ajuda aos moradores mais sábios, que o orientaram sobre como desfazer a maldição. Seguindo as instruções, Miguel realizou um ritual complicado na noite de lua cheia, na presença de João e Zeca. Com palavras antigas e gestos precisos, Miguel destruiu o medalhão, quebrando assim a maldição que havia assombrado João por tanto tempo. Uma luz brilhante envolveu o lobisomem por um momento, e quando desapareceu, João estava de pé, humano mais uma vez, livre da maldição que o aprisionara. João, agora humano, estava emocionado e grato. Ele abraçou Miguel com força, agradecendo-lhe por sua coragem e determinação. Os moradores da cidade, que inicialmente haviam temido o lobisomem, agora o receberam de braços abertos como um herói. A cidade do interior do Rio de Janeiro estava finalmente livre da sombra do lobisomem, e Miguel, Zeca e João celebraram sua vitória com uma festa que durou até altas horas da noite. A amizade entre o menino curioso, o cachorro leal e o ex-lobisomem se fortaleceu ainda mais, e a cidade viveu em paz e harmonia. Fim da história. Espero que tenham gostado e não percam a próxima.
Obsomem contou histórias de sua maldição, de como ele se tornou uma criatura das sombras. Um rancho velho na beira da estrada era uma construção velha e desgastada e abandonado com o telhado parcialmente desabado, que sempre despertava a curiosidade das pessoas que passavam por lá. As portas rangiam ao menor sopro de vento e o cheiro de mofo e abandono invadia o lugar. Mas o que mais assustava as pessoas era a lenda que cercava o rancho. Dizia-se que anos atrás, um casal havia morado ali, mas foram assassinados em uma noite sombria e chuvosa. Desde então, seus espíritos assombravam o rancho, e quem se aproximasse demais ouvia seus lamentos e gritos aterrorizantes. Apesar da lenda, havia quem ousasse se aventurar perto do rancho. Um dia, um grupo de amigos decidiu passar a noite no rancho para tentar desvendar o mistério. Eles se reuniram em frente ao rancho na noite seguinte, com lanternas, sacos de dormir e muita coragem. Um dos amigos, chamado Pedro, começou a entrar no rancho, mas quando sua lanterna falhou, ele ficou no escuro. De repente, ele ouviu um barulho e começou a tremer de medo. Enquanto isso, os outros amigos do lado de fora começaram a ouvir os lamentos e gritos assustadores. Eles decidiram que era hora de partir e tentaram chamar Pedro, mas não obtiveram resposta. Quando finalmente entraram no rancho, encontraram Pedro tremendo de medo, mas não encontraram nada além de uma rajada de vento. Os amigos perceberam que a lenda era verdadeira e que o rancho era realmente assombrado. Eles nunca mais voltaram lá, mas contaram sua história para outras pessoas da cidade. E desde então, a lenda do rancho assombrado na beira da estrada é contada até hoje. Fim da história. Espero que tenham gostado. Vou contar outra. Havia uma estrada que cortava uma mata, e em um determinado ponto havia um rancho antigo e abandonado que ficava à beira da estrada. Diziam que aquele rancho era assombrado por um espírito maligno e que as pessoas que passavam por ali à noite podiam ouvir gritos estranhos e ver luzes misteriosas vindo do interior do rancho. Muitos motoristas e viajantes evitavam passar pela estrada à noite por causa do rancho assombrado. No entanto, um jovem casal que estava atrasado para chegar ao seu destino decidiu seguir pela estrada mesmo assim. Conforme eles se aproximavam do rancho, começaram a sentir um arrepio na espinha e ouviram barulhos estranhos. De repente, o carro deles parou no meio da estrada e se recusou a ligar novamente. Enquanto o casal tentava descobrir o que estava errado com o carro, eles ouviram um gemido agudo vindo do rancho assombrado. O casal aterrorizado decidiu sair do carro e caminhar até a estrada principal para procurar ajuda. No entanto, à medida que caminhavam em direção à estrada principal, começaram a sentir que algo os estava seguindo. Eles se viraram e viram uma figura sombria e espectral que os encarava de volta com olhos sem vida. O casal gritou e correu para longe do rancho assombrado. E finalmente conseguiram chegar à segurança da estrada principal. Eles nunca mais se aventuraram naquela estrada novamente, e a história do rancho assombrado se espalhou por toda a região, assustando todos que a ouviam. Fim da história. Espero que tenham gostado.